E aí, pessoal, bora para mais um vídeo, mais uma questão. Agora a questão 51, que é uma questãozinha ali que envolve análise de circuito com amplificador operacional, né? Bom, o enunciado diz o seguinte, vamos lá? O amplificador representado na figura a seguir está polarizado com uma fonte de alimentação simples VCC igual a 15 volts, beleza? E emprega um amplificador operacional com impedância de saída zero e com impedância de entrada e ganho muito altos, né? Ou seja, ele está dizendo que é um amplificador que a gente pode considerar como sendo um amplificador ideal, né? E aí pede o seguinte: nesse circuito, o ganho de sinal VO sobre VI na banda passante da sua resposta em frequência será D. Ou seja, essa questão está pedindo justamente para a gente calcular o nosso ganho A, que é a tensão de entrada VO sobre que é a tensão de saída VO sobre a tensão de entrada VI, certo? À primeira vista, ele é um circuito meio complicado, né? Além da alimentação do amplificador operacional com a tensão contínua VCC, que é de 15 volts, observa-se que nas entradas dele, né, eu tenho aqui a tensão VI e eu também tenho a tensão VCC adicionando uma componente contínua aqui à minha tensão de entrada, né? Que a princípio, a uma primeira vista, né, nos leva a crer que ambas as tensões ali, né, passarão por esse ganho que o circuito vai nos dar. No entanto, é importante a gente ver que existe um capacitorzinho aqui e outro aqui na saída que a gente chama de capacitor de acoplamento, o que ele vai fazer? Ele vai remover a componente contínua da minha tensão. Logo, para resolver esse circuito, eu posso simplificar ele, né? Eu vou reescrever esse circuito usando o que a gente chama de teorema da superposição. No teorema da superposição, que a gente aprende lá na análise de circuitos, a gente pode analisar um circuito com várias fontes de tensão, analisando uma por uma, né? Fontes de corrente vão se transformar em curto-circuito, fontes de corrente vão se transformar em circuito aberto e fontes de tensão vão se transformar em curto-circuito. Elas vão sumir, certo? E assim a gente consegue analisar o nosso circuito em partes. No entanto, né, a análise, né, da entrada da componente contínua da tensão, ela não precisa ser feita justamente porque eu tenho esses capacitores aqui de acoplamento, né? Um capacitor, né, com a tensão contínua vai se transformar em um circuito aberto e da forma que eles estão aqui eu posso simplesmente eliminar essa componente da minha análise. Então, vamos redesenhar esse circuito então com o teorema da superposição, ignorando, né, a nossa componente contínua. Então, esse circuito ele vai ficar da seguinte forma, né? Eu vou ter o meu amplificador operacional aqui, certo? Ele vai estar alimentado aqui por VCC, aqui está aterrado, beleza. Aqui, aí que entra aqui o pulo do gato, né? Porque aqui na entrada dele, o que eu vou ter? Eu vou ter lá na entrada a minha tensão VI, né? Que é a única fonte aqui que eu vou estar considerando agora. Eu vou ter aqui, né? Igual vocês podem ver aqui, ó. Eu vou ter aqui uma resistência de 10K, certo? Só que também eu vou ter uma outra aqui de 10K, que é justamente essa R1 aqui, ó. Eu tenho R1 e R2. Então aqui é o meu R1, aqui é o meu R2. E por que ela ficou aqui? Porque usando o teorema da superposição, né, deixa eu só apagar aqui para não ficar poluído. Usando o teorema da superposição aqui, ó, isso aqui vai simplesmente ser aterrado porque a minha fonte vai sumir. Então eu vou ter duas resistências de 10K em paralelo, ambas aterradas, da forma que está aí na figura, da forma que eu estou desenhando, entendeu? Aí, eita, deixa eu só deixar um espaço aqui para desenhar o outro braço do meu circuito. Vou desenhar o R2 aqui mais juntinho, tá bom? Então aqui eu tenho o meu R2, que é 10K também. Na minha entrada aqui, né? Na minha outra entrada aqui do amplificador operacional, eu vou ter aqui,
vai acontecer exatamente a mesma coisa, né? Eu vou ter aqui o nosso resistor de 10K, certo? Que é o meu R4 aqui. Só que eu vou ter aqui também, além dele, eu vou ter o R3, já que a fonte ela sumiu. E eu tenho também aqui esse R3 em paralelo, certo? Aí eu vou ter a minha realimentação, vou desenhar aqui mesmo. Desculpa se o desenho não está ficando tão legível, pessoal, eu estou tentando. Aqui eu tenho o meu R5, que é o resistor de realimentação, que ele é de 30K, tá bom? Aí no final aqui eu tenho a minha saída VO, beleza? Então, eu redesenhei o meu circuito usando o teorema da superposição. Estou ignorando, né, as fontes contínuas, até porque elas serão ignoradas pelos capacitores de acoplamento. E eu tenho esse novo circuito para poder analisar. Posso simplificar ele ainda mais, porque o que a gente está vendo, o que foi gerado aqui são algumas resistências em paralelo e a gente pode simplificar e vou fazer isso. Eu estou fazendo etapa por etapa para ficar claro. Daria para mim ter feito isso direto, obviamente, mas eu quero fazer de uma forma que não fique dúvidas, tá bom? Então eu vou redesenhar aqui, ó. Isso aqui virou um resistor só agora, um resistor de mesmo valor em paralelo, né? Eu posso considerar ele como um resistor aqui de metade desse valor, né? Então aqui eu vou ter um resistor de 5K, tá bom? Que eu, né, considerei aqui o equivalente desses dois resistores de 10K em paralelo, vou ter 5K, tá bom? Aqui o meu amplificador operacional, né? Aqui eu vou ter o meu resistor de o meu resistor aqui, que ele também vai ser um equivalente de 5K. E aí eu vou ter aqui o meu resistor de realimentação de 30K, né? E a minha saída V0 aqui, VO, tá bom? Então olha só como é que o nosso circuito ficou simples agora. Eu saí disso aqui para isso aqui, usando o teorema da superposição, tá bom? E aí agora como é que eu vou calcular o meu VO sobre VI? Então A igual VO sobre VI, né? Aí eu já escrevi ali em cima, tá bom? Bom, se você for relembrar lá do que a gente vê em circuitos elétricos, né, ou em eletrônica, né, quando a gente está estudando os amplificadores operacionais, a gente tem várias topologias de amplificadores operacionais, né, que é interessante para essa prova e para muitas outras provas a gente sabe algumas de cabeça. Né? Você tem o mais clássico, que é o amplificador inversor. Você tem um amplificador não inversor, que é exatamente esse que está aqui, que a gente chegou. Né? Se você for dar uma olhada no livro, eu vou deixar aí na descrição referência bibliográfica. Tem o capítulo 5 do livro do Nilson, é muito bom para relembrar ali amplificadores operacionais. Tem várias questões lá também. E eu vou deixar aí. Então, esse é um amplificador não inversor, mas aí também você tem o amplificador somador, você tem algumas outras topologias aí, né? Então, esse é o que a gente chama de amplificador não inversor. Quem se lembrar, né, de qual que é a fórmula do ganho para cada um desses amplificadores, vai resolver isso aqui fácil, né? Então, para quem se lembra, isso aqui vai ser nada mais, nada menos do que o ganho de um amplificador não inversor. Vai ser o resistor de realimentação, que é esse aqui que eu vou chamar ele de... Aqui ele é chamado de R5, eu vou chamar aqui ele de RF, viu? E esses outros aqui, eu vou chamar um deles de RF, desculpa, esse resistor que eu vou chamar ele de RS, certo? E esse resistor aqui eu vou chamar ele de RA, por quê? Porque a gente vai só ignorar ele, porque repara que a minha tensão de entrada aqui veio, o meu sinal, né? Ele está indo direto aqui para a entrada do meu amplificador operacional. Essa resistência de 5K ela não está tendo nenhum efeito,
né, sobre o meu sinal de entrada. Então ela pode ser simplesmente ignorada aqui também, né? Chamei de RA ali, mas só ignore. Então, o que é importante aqui é essa resistência RS e essa resistência de realimentação RF. Quem se lembra lá das fórmulas para cada uma das topologias, vai saber que o amplificador operacional nesse caso vai ser RF, né, mais RS. Então, ou seja, o amplificador de realimentação sobre o amplificador aqui que está aterrado, né, dividido por RS, que vai ser igual aqui 30K mais 5K sobre 5K, que é igual a 35 sobre 5, que é igual a 7. Então, esse é o nosso ganho. Letra D, né? Então, aqui o X da questão é a opção D, tá bom? Mas e quem não se lembra? Quem não se lembra dessas fórmulas para cada topologia vai fazer o que na hora da prova, né? Pode ser que você até saiba, mas na hora deu um branco. Esse circuito pode ser... Eu vou subir aqui um pouquinho, né, para a gente continuar a resolução. Né? A gente já sabe qual que é a resposta, mas caso você não lembra da fórmula, você pode simplesmente aplicar aqui análise de circuito usando, né, as tensões de nó. Então aqui, olha o meu circuito aqui como ele é tranquilo de se resolver, né? Eu posso equacionar o circuito que está aqui, e aí vale dar uma relembrada lá nas técnicas de análise de circuitos do capítulo 4 do livro, que eu vou deixar aí na descrição, lá explica muito bem. Eu sei que o quê? Eu sei que pelas tensões de nó aqui, né, eu sei que o meu VI, né, sobre RS, mais VI menos VO sobre RF é igual a zero. Ou seja, né, eu peguei aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui, ó, essa corrente que desce aqui, né, mais a corrente que vai para cá, a soma delas é zero. Porque como é um amplificador ideal, ele fala que a impedância de entrada é muito alta, essa corrente aqui, ó, é zero. A que entra no amplificador é zero. Então, deixa eu redesenhar isso aqui, ó. Eu tenho uma coisa que é isso aqui, ó. É isso aqui que eu estou analisando, ó. Então aqui eu tenho aqui o meu RS, né? Aqui eu tenho o meu RF, eu tenho uma corrente que vai para cá, uma corrente que vai para cá, certo? E por que eu tô considerando que isso aqui é VI? O meu VI não está aqui na entrada positiva do amplificador, por que eu estou considerando ele aqui? Bom, isso aí, para você entender, você volta lá nos conceitos para análise de circuitos com amplificadores operacionais, mas aqui a gente considera a tensão como sendo igual, sabe? No caso do amplificador ideal, né? Então eu tenho VI aqui, né? Então aqui, ó, VI sobre RS mais VI menos V0 sobre RF é igual a zero, certo? Então, beleza. A partir disso aqui, ó, como é que eu vou deduzir? Eu vou simplesmente vir aqui e colocar VI sobre RS mais VI sobre RF é igual a V0 sobre RF, né? Passei o V0 sobre RF para o outro lado. Aqui ele estava menos, ficou mais aqui, né? Aí isso aqui, como que vai ficar isso aqui, ó? VI que multiplica 1 sobre RS mais 1 sobre RF, entendeu? É igual a V0 sobre RF, tá bom? Aí, se eu multiplico os dois lados por RF, o que eu vou ter? Eu vou ter VI, certo? Vezes RF sobre RS, mais, aqui eu vou ter RF sobre RF, 1, igual a V0, certo? Deixa eu subir mais um pouco aqui. Então, se eu quero isolar o meu A, que é igual a VO sobre VI, né? Se eu passo VI para o outro lado, isso aqui vai ser igual a RF sobre RS mais 1. É a mesma coisa? Bora ver. RF é quem? RF é minha tensão de realimentação, 30. RS, 5. Mais, mais 1. Né? Então, 30 dividido por 5 é igual a 6. 6 mais 1 é igual a 7. Cheguei na mesma coisa, tá bom? Então,
É importante saber a definição de algumas coisas, né? Porque aquilo que você não lembra a fórmula, você consegue resolver sem ela, ainda que demore ali mais uns 2 minutinhos a mais do que demoraria, né? Mas, enfim, você não corre risco de estar errando a questão, tá bom? Então aqui o segredo, né? O pulo do gato aqui para resolver essa questão está justamente no fato de usar o teorema da superposição, tá bom? Porque saber, né, como calcular o ganho do circuito no inversor, né, saber de cabeça a fórmula, ajuda a ganhar tempo, mas não é mandatório para poder acertar essa questão, né? Visto que eu mostrei aqui como calcular o ganho aqui usando, né, extensões de nó, certo? Então é isso, teorema da superposição. Saber direitinho como funciona aqui o amplificador operacional ideal, né? O que eu considero, né? Nesse caso aqui, o efeito dos capacitores de acoplamento aqui, né? Eles eliminam essa componente contínua de tensão, é importante saber disso. E é isso, é uma questão ali de tendo em vista, né, o tempo que você tem para fazer a prova e tal, eu considero o nível de dificuldade moderada, sabe? Porque ali você tem que, sabe, resolver, não é uma questão que às vezes que você bate o olho e resolve tão rápido assim, tem que ter uma certa análise, demanda um certo tempinho, né? Mas é isso, pessoal. Se alguém tiver dúvida, deixa aí nos comentários, vou estar respondendo. Se gostou, por favor, curte para estar ajudando, se inscreva, manda para aquela pessoa que também está estudando, seja para esse concurso da Petrobras ou para algum outro, né? Que seja da banca 6 Gran Rio também. Então é isso. Até o próximo vídeo, beleza?